Então vamos lá, hoje nós vamos pegar um outro personagem da ficção e nós vamos falar de Thomas Shelby. Por um certo momento, em toda a rede social, as pessoas ficavam repetindo a velha frase: eu preciso me tornar frio e calculista como Thomas Shelby. Mas a grande questão é que toda essa visão que as pessoas têm do Thomas Shelby é errada. E isso daí cria uma ilusão de que você sendo uma pessoa arrogante, você sendo uma pessoa impulsiva, você sendo uma pessoa mandona, você sendo uma pessoa que quebra todos os princípios, e às vezes até mesmo uma pessoa solitária, você vai ser uma pessoa de sucesso. Isso não poderia estar o mais longe da verdade. Então hoje o tema é Thomas Shelby e eu vou te explicar o porquê que tudo isso daqui que você viu funciona muito bem pro personagem dele, funciona muito bem para outros personagens, mas não funciona para você. Eu sou o Camilo e nós vamos discutir um pouquinho disso, baseado também num grande livro que nós gostamos muito, que nós estamos trabalhando aqui no nosso canal, que são as 48 Leis do Poder. Então a primeira coisa que você tem que entender é que se você está tentando pagar de frio e calculista uma pessoa solitária, aquela pessoa que vive de cara fechada, não ri de piada nenhuma, que não acha graça de nada, e você acha que isso te faz parecer um mafioso perigoso, ou te faz parecer uma pessoa de extrema importância, eu preciso te dar esse choque de realidade. Você está sofrendo uma ilusão e na verdade você apenas parece o cara esquisito da sua turma ou do seu trabalho. O que você precisa entender é que o comportamento de Thomas Shelby, o comportamento da pessoa frio e calculista, o comportamento daquela pessoa que ultrapassa limites éticos, ultrapassa limites morais, o comportamento daquela pessoa que se torna um lobo solitário, que se torna uma pessoa que persegue os objetivos de maneira obsessiva, faz parte de um arquétipo. E é o arquétipo que funciona pro Thomas Shelby. Mas eu preciso que você entenda o porquê que funciona para ele. E eu preciso que você entenda que várias dessas características que eu listei agora com vocês funcionam para o Thomas Shelby por conta do cargo em que ele exerce e por conta do que ele representa na série inteira. Ele nada mais, nada menos é do que o chefão dos Peaky Blinders. Ele é um mafioso temido, ele precisa sustentar o poder dele. O Shelby constrói em cima dele um arquétipo da pessoa sem sentimentos, da pessoa que tem uma quebra moral e ética, da pessoa que é impulsiva, vingativa, que tem obsessão. Ele constrói o arquétipo do cara mau porque faz parte da profissão dele, faz parte do posicionamento que ele tem frente à sociedade e frente a como ele trabalha e frente a como ele ganha a vida. Então, para ele faz sentido, porque ele não precisa agradar ninguém, muito pelo contrário, ele precisa se fazer temido para os outros. Mas por que esse arquétipo não vai funcionar para você? Porque você que está assistindo, muito provavelmente você é um jovem adulto na casa dos 20, na casa dos 30 anos, na casa até dos 40 anos, e na nossa realidade, você é aquele tipo de pessoa que você precisa estar num emprego, você tem uma família, você quer construir uma família, você tem um relacionamento, você quer estabilidade financeira, ou você está ascendendo e entrando no emprego novo. Então você é o tipo de pessoa que muito provavelmente você não pode entrar nesse arquétipo que, se você olhar bem e você entregar apenas esses adjetivos para pessoas e falar, olha, o que você acha sobre uma pessoa que é teimosa, impulsiva, obsessiva, vingativa, que é solitária, que anda sempre com a cara fechada, qualquer pessoa na rua vai olhar pra você e vai falar, cara, essa é uma pessoa ruim. E é exatamente isso que eu quero que você entenda. Por mais que no arquétipo do Thomas Shelby, pra ele faça sentido e faz ele parecer mais imponente, e faz ele parecer mais forte, faz ele parecer mais poderoso, pra você que está iniciando na vida corporativa, pra você que está iniciando na sua vida de carreira, você não pode ter isso, porque isso daqui leva tudo isso ao principal ponto. Thomas Shelby se torna um lobo solitário. E o grande problema de você se tornar um lobo solitário é que você vai estar descumprindo a lei número 18 das 48 Leis do Poder. Lembra que nós conversamos em vídeos passados que a lei número 18, ela prega pra gente que nós devemos evitar a solidão. Nós temos que construir uma rede de networking, não só na questão de quanto mais pessoas você conhece, mais pessoas te indicam e melhor é a sua vida, ou você tem mais amizades. Não é só isso. Porque lembra que eu falei pra você que quando você tem uma rede de networking, quando você tem uma rede de pessoas que confiam em você ou que gostam de você, quando surge um boato, quando surge alguma coisa que pode te prejudicar, essas pessoas elas vêm te avisar desse boato.
ou você estando numa rede de networking, ou você sendo agradável às outras pessoas, ou você estando com as pessoas ao seu redor que fazem fofoca, você vai saber quando surgir uma fofoca em relação a você, e você pode cortar esse boato pela raiz. Mas se você é uma pessoa ruim por si só, você nunca vai chegar a saber disso, porque as outras pessoas não vão te contar, porque elas não gostam de você. E aí a gente entra no grande princípio disso tudo. Se você é uma pessoa que ninguém gosta, então se ninguém gosta de você, então qualquer coisa que alguém inventar sobre você, as pessoas que não gostam de você, elas vão acreditar que isso é verdade. Então vamos partir do princípio que você seja uma pessoa impulsiva. Se por acaso surge um boato sobre você, de que você gritou com um companheiro seu de trabalho, as pessoas que te conhecem pela sua impulsividade vão acreditar que isso é verdade. E como você é uma pessoa que é um lobo solitário, de cara fechada, você tem uma quebra moral e ética, você é uma pessoa que ninguém gosta, elas não vão vir conversar com você, elas não vão querer saber a sua versão, elas não vão querer saber se isso é verdade, se é mentira, se é fofoca, se é boato, elas não vão querer saber de nada, elas apenas vão repassar a informação ou irão aceitar aquilo como verdade. E isso é muito perigoso, porque a partir desse momento, você cria um precedente para que qualquer coisa ruim que aconteça, ou que não aconteça, mas que inventaram que aconteceu, seja ligado a você. E você não vai ter a chance nenhuma de defesa no tribunal social dentro da sua empresa, dentro do seu trabalho, dentro da sua faculdade, dentro do seu relacionamento. Você não vai ter nenhuma chance de defesa, porque você não vai ficar nem sabendo. E esse daí, é um dos pontos mais importantes. Só que, além disso, ninguém vai recomendar para uma vaga de emprego e ninguém vai dar uma opinião favorável sobre você se a pessoa não gostar de você. Você pode ser uma pessoa extremamente competente no seu trabalho, mas se você não souber lidar com a sociedade, mas se você seguir essas características do lobo solitário, as características do frio e calculista, você vai se tornar isolado, e você se tornando isolado, ninguém vai te recomendar. Eu preciso que você entenda esse ponto importante. Ninguém indica o cara chato e arrogante, ainda mais para uma vaga de emprego. As pessoas, elas acabam indicando quem é competente e agradável de se conviver. E entenda que ser agradável não significa ser puxa-saco. No nosso mundo social, onde tudo que você faz é vigiado, você ser agradável nada mais nada menos é do que a maior arma que você pode ter. Se você é uma pessoa que sorri, você é uma pessoa que as pessoas gostam de estar à sua volta, você se torna poderoso. Agora, no vídeo passado a gente conversou um pouco sobre Dr. House, né? E aí eu cataloguei nesse vídeo aqui como a síndrome do gênio. Então, se você parar pra perceber, existem muitos personagens como Dr. House, Harvey Specter, que eles podem, de certa maneira, utilizar o arquétipo deles, da pessoa teimosa, da pessoa com quebra moral e ética, da pessoa obsessiva, da pessoa impulsiva, da pessoa vingativa, da pessoa solitária, a pessoa que tem a cara fechada. Eles podem usar o arquétipo deles com características e adjetivos ruins, entre aspas. Por quê? Porque para eles funcionam, eles são o melhor no trabalho deles, eles não precisam de ninguém, eles já são extremamente bem-sucedidos, eles não precisam da aprovação de ninguém, eles já estão no topo da cadeia. Então eles podem utilizar do arquétipo que eles quiserem construir, que é realmente o arquétipo do gênio, é realmente o arquétipo da pessoa que não importa o quanto você estude, não importa o quanto você trabalha, você nunca vai conseguir ultrapassar essa pessoa, ou você raramente vai conseguir ultrapassar essa pessoa, porque ela é extremamente eficaz no trabalho dela. Então, essas pessoas, elas precisam das outras pessoas no seu emprego, só que elas precisam menos do que você que está começando. Então, por isso que para eles acaba funcionando. Só que tem um ponto principal ainda. Para eles funciona muito bem porque eles são o personagem principal ou muito próximo do personagem principal da série. Nada disso que você tentar fazer vai funcionar com você, porque você não é o personagem principal do mundo ao seu redor. O mundo não gira em torno de você. Apesar disso, você é o personagem principal da sua história. Então você tem que tomar as melhores decisões para você conseguir alavancar a sua vida. E por isso que eu estou te explicando que esse tipo de arquétipo não funciona na grande maioria das vezes. Mas se você quiser tentar por sua conta e risco, fica à vontade. E antes de a gente conversar
como agir. Eu sei que depois de tudo isso daqui você entendeu muito bem o porquê que isso não funciona para você e funciona para eles. E você tem um conhecimento novo, você conseguiu ligar com as 48 leis do poder. E é por isso que, como você aprendeu com tudo isso, você vai deixar um like para mim aqui nesse vídeo. E caso você queira acompanhar mais, e eu sei que você quer acompanhar mais análises e entender mais sobre os livros do Robert Greene e sobre a questão social, você quer aprender mais sobre psicologia social e como se dar bem na sociedade, então você vai seguir esse canal para você aprender ainda mais. Agora o ponto importante, como que nós devemos agir, então, já que nós não podemos seguir o arquétipo do Thomas Shelby ou o arquétipo de outros gênios incompreendidos. A grande questão é, você tem que ser uma pessoa agradável, né? Nós conversamos sobre isso também em um dos vídeos que nós fizemos aqui no canal, que eu tô conferindo aqui, e é a lei número 24, né? Então, nós conversamos sobre isso na lei número 24, que é a lei do cortesão perfeito. E lá a gente conversa de maneira mais profunda como que você tem que agir para conseguir o apreço das pessoas à sua volta. Mas em tese, eu vou te dar 3 dicas para você conseguir aplicar o jeito certo de agir para você se tornar uma pessoa querida dentro do seu ambiente. Dica número 1, você vai tirar a cara de mal. A cara fechada não existe. Então, você ser mal, a cara de mal, a cara fechada, aquela cara emburrada, você vai tirar. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Você tem que ser uma pessoa sorridente, você tem que ser uma pessoa que consegue alegrar o ambiente. Então, as pessoas olham pra você, por mais que por um momento você esteja com um rosto mais sério, um rosto menos descontraído, quando elas começam a conversar com você, você tem que aumentar as suas expressões. Você tem que mostrar pra elas que aquilo que elas estão te contando é interessante pra você, seja por um momento de tristeza, seja por um momento de felicidade, seja por um momento de surpresa. Então você mostrar pra elas que você se sentiu feliz com a história dela, que ela é engraçada, isso é muito importante, você ganha pontos sociais com isso. Ponto número 2, para quem acompanhou vários dos nossos vídeos, você já sabe quem é Talleyrand e como que ele dominava a arte de escutar. Então, se você quiser, você pode tentar acompanhar em um dos vídeos sobre as 48 leis do poder para você entender um pouco mais sobre a tática e como que o Talleyrand fazia mais profundamente para ampliar a forma de escutar, da escutativa das outras pessoas e você poder aplicar melhor. Mas, em tese, você precisa saber escutar mais do que falar. Então, quando você é um bom ouvinte, você se torna uma pessoa querida, porque ninguém gosta de ficar apenas escutando as histórias das outras pessoas. Então eu preciso que você entenda que as pessoas elas gostam de falar sobre si mesmas. Isso é extremamente importante. Então quanto mais você escuta e menos você fala, mais as pessoas vão gostar de você. Porque nós aprendemos sobre isso no livro Contágio, que é extremamente importante que você entenda isso. As pessoas gostam de falar sobre si mesmas. E a dica número 3, eu preciso que você entenda sobre recompensa, né? Eu preciso que você entenda que a vida ela não tem trilha sonora, ok? A vida só vai te recompensar se você souber lidar com problemas. Então, dentro da sua sociedade, dentro do seu lugar de trabalho, dentro do local em que você estuda, ou onde você precisa lidar com pessoas, se você souber lidar com problemas, ser resolutivo, ser uma pessoa agradável, souber fazer tudo isso daqui, você vai ser recompensado. Só que se você criar uma pose de intocável, aquela pose de marrento, não conversa com ninguém, resolve tudo sozinho, não quer ajudar de ninguém, não quer ajudar ninguém, você não vai ser recompensado, você vai ser odiado. Então eu preciso que você entenda que você ser intocável mexe completamente no seu mecanismo de recompensa. Então você precisa aprender a estar em sociedade e aplicar vários desses conceitos. Então, que nem eu falei pra vocês, isso daqui é um espectro muito grande do que a gente pode pegar e falar. E nós falamos sobre vários assuntos relacionados sobre tudo isso daqui em outros vídeos. Então, se você quiser entender um pouco mais sobre a Lei 24, tem um vídeo só sobre isso. Se você quiser entender um pouco mais sobre a Síndrome do Gênio, tem um vídeo só sobre isso. Se você quiser entender um pouco mais sobre como que era a técnica do Talleyrand de escutar mais do que falar para as pessoas poderem se sentirem mais à vontade, tem um vídeo também só sobre isso. Existem vídeos só sobre isso. É só você procurar nas nossas playlists, é só você procurar nos vídeos aqui do canal, beleza? Nós conversamos sobre várias ideias, nós traçamos vários rumos, e tudo isso daqui é totalmente feito para você. A ideia aqui é te livrar de problemas, te livrar de erros para que você possa pegar as coisas que dão certo, para que você possa pegar os meus alertas, ou as minhas experiências, ou as minhas visões, refinar com o que você acredita e alavancar na sua vida. Nada disso daqui é uma lei, nada disso daqui é imutável, só que isso daqui serve para te ajudar a você errar menos, pelo menos com a visão que eu tenho depois de muito tempo de experiência e sofrendo perrengues. Então acompanhe a gente, porque esse daqui foi meu papo de irmão para você hoje, e a gente se vê daqui a 3 dias para nós conversarmos sobre outro tópico.